Namastê. Vamos à segunda aula. Então, como eu estava falando, né? Em primeiro lugar, para a gente fazer cura pelas mãos, a gente tem que estar o mais curado possível, né? Então, é bem interessante que toda pessoa que queira ser curadora em alguma área, em alguma terapia, faça esforços contínuos para se curar. A gente não cura, não se autocura ou não se cura com a ajuda de outras terapias do dia para a noite, né? Dependendo também de como que foi a sua vida, em que fase da vida você está, o que que você já passou, né? Essas curas são mais difíceis, mesmo porque a doença, a maior doença do, do, do ser humano, vamos dizer assim, é o afastamento do ser humano de si mesmo. Quanto mais longe da nossa essência divina, da nossa conexão divina, do nosso lembrar que nós somos uma alma de luz, nascido para ser imagem e semelhança do poder criador divino, seja Deus, deusa, o nome que você chamar, quanto mais eu me esqueço disso, mais doente eu fico. Porque eu fico mais apegado às coisas materiais que acontecem com o meu corpo físico. Seja coisas específicas, né? Tipo um acidente que vem e quebra o seu braço, seja coisas que atingem o teu emocional, seja coisas que atingem o teu mental. Porque quanto mais eu estou esquecido de qual é a minha essência e qual é a minha missão divina, mais fácil eu ficar apegado nos problemas da minha encarnação atual, né? Fora que ainda tem muita gente que tem lembranças de uma outra encarnação ou de uma vida paralela em algumas dimensões, como algumas pessoas estão colocando, que não é outra encarnação, são vidas paralelas em outras dimensões. Ou de lembrança de traumas sofridos pelos meus ancestrais, que são as memórias genéticas ancestrais. Então, enfim, quanto mais eu me esqueço da minha essência, mais essas coisas todinhas influenciam em mim. Influenciam no meu mental, influenciam no meu espiritual, influenciam no meu corpo físico. Tem muitas pessoas que, a partir de terapias de regressões, seja uma regressão até a vida intrauterina, ou seja, regressões a vidas passadas, que algumas pessoas não acreditam, né? Então, tem gente que vai até a vida intrauterina. Que a partir dessas regressões, né, lembram, veem o que foi que causou traumas emocionais que ela não tinha ideia do porquê pensava ou agia ou sentia tal sensação no organismo, e a partir de terapias de regressão percebe que aquilo não era de hoje, não era do agora, não era explicável só com o que eu como hoje, o que eu faço hoje, ou o que eu me lembro, né? Quando você vai, por exemplo, a uma vida intrauterina, você vê que tinha coisas que você não se lembrava, mas que fez parte da formação da sua personalidade nesse, nesse momento. E às vezes não foi nem dentro do útero, foi quando você tinha 1 ano de idade, foi quando você tinha 4 meses de idade, que algum fator, né, se tornou traumático o suficiente para gravar informações, percepções no seu subconsciente que, que desencadeiam aí doenças e tal. Então, assim, a gente precisa sempre estar pesquisando. E outra coisa, conforme você vai pesquisando, você vai evoluindo, você começa com uma psicoterapia, daqui a pouco você começa com uma terapia mais não sei o que lá, mais espiritual ou mais profunda, é uma psicanálise já não é mais só psicoterapia. Daqui a pouco, né, é uma escola específica da psicanálise, da psicoterapia, e você vai evoluindo. Por quê? Porque quando você cura um pedacinho, a sua mente se expandiu, você já está pronto para conhecer outra coisa. Aí se expande aqui, você está pronto para conhecer outra coisa. Tem coisas que eu tive acesso a conhecer hoje, a saber, a me informar, a estudar, que há
10 anos, 20 anos atrás, eu não tinha nem noção que essas coisas existiam. Porque a minha mente não estava pronta para aquilo. Eu não estava aberta o suficiente para aquilo. Eu não estava interessada o suficiente para ir procurar sobre esses assuntos. Aí você se interessa por um determinado assunto, você vai procurar sobre ele, você se aprofunda nele. Daqui a pouco, no meio daqueles estudos daquele assunto, alguém num livro, num vídeo, num bate-papo, numa terapia, te fala sobre uma outra coisa que você quer saber também. Você vai procurar coisas que você nunca teria ouvido falar se você não tivesse ido se conhecer, se curar, se tratar, seja com uma pessoa, com um terapeuta externo, ou seja na sua autobusca, né? No autodidata, no indo pesquisar sobre assuntos, vai surgindo outros e outros e outros e outros assuntos. Mas por que surge? E às vezes surge, né? Eu sempre falo assim, eu conheci o Feng Shui em 1995, 96, né? Eu conheci pedras e florais em 1997, mas eu usei, deu resultado, mas eu larguei depois, eu esqueci disso depois por um bom tempo. Por quê? Né? Porque eu não estava preparada, eu não quis, talvez também não quisesse me curar, estava focalizada no aprender pelo sofrimento, numa me achasse merecedora, né? Tem várias coisas aí. Então, assim, a gente às vezes tem acesso à informação, mas não usufrui da informação. Então, o que muda? O que faz você se reconectar e usufruir? Você expandir a sua conexão com o seu eu superior e, em última análise, com a divindade, né? E expandir o seu autoconhecimento. Aí você passa a querer se cuidar, se amar, se tratar, e aí vai vindo outras coisas. Então, toda pessoa que quer se tornar curador precisa estar em constante tratamento de si mesmo. Às vezes, com um profissional... claro que quando a gente começa a conhecer muitas coisas, acontece o seguinte, a gente começa a ficar desconfiado de outras pessoas. Isso acontece, porque a gente começa a ver com muita clareza o charlatanismo. Quanto mais você conhece de um assunto, mais você identifica quem não conhece desse assunto que está falando bobagem, né? Que está fazendo bobagem, que está enganando pessoas. Isso em qualquer assunto. Se você conhecer profundamente mecânica de automóvel, você vê um cara qualquer falando uma bobagem sobre automóveis, você sabe que aquele cara não conhece sobre mecânica de automóveis. E se ele tiver com uma placa de mecânica de automóveis trabalhando com isso, você vai saber que esse cara é um enrolador, é um cara que ganha dinheiro com mecânica de automóvel, mas não conhece nada. É um profissional de baixa qualidade. Então, quando você começa a se aprofundar nesses assuntos de espiritualismo, de curas espirituais, de curas naturais, você começa a enxergar também quem não é de verdade. Não que você seja melhor que todas as pessoas, não que você seja... isso também tem que ficar bem claro, para não ir para o lado da arrogância. Todos são charlatães, só eu que sou bom, né? Charlatães, só eu que sou bom, só eu que sei. Porque tem gente que no fim pira que é o escolhido, é o Messias, é o não sei o quê, fala com Deus pessoalmente, né? As velhas canalizações, mensagens mediúnicas, que na verdade a pessoa já está pirada, porque ela foi enganada pelo próprio ego. Ela começou, em vez de ir para a cura, né? Ela foi para a doença máxima do ego, porque o ego, ele se defende para ele não ser eliminado. Aquele euzinho seu que os kahunas falam em eu inferior, eu médio e eu superior. O euzinho inferior, ele quer mostrar que ele é o melhor, que ele é o único que realmente existe e que ele é o único que tem que sobreviver. Ele luta pela sobrevivência dele arduamente, ferrenhamente, entendeu? De mãos em punho, né? Então, assim, quando ele vê que ele está perdendo, ele se mascara do que ele for preciso.
Então, o ego inferior, o eu inferior, ele te convence de que você é melhor que todo mundo. Que é por isso que você não precisa mais se tratar com ninguém. É por isso até que você não precisa ler mais livros, você não precisa mais estudar, você não precisa mais praticar nada de, né? Ah, dieta alimentar é difícil para você. Não, você não precisa praticar dieta alimentar, porque Buda era gordo, entendeu? Pode chegar a isso, entendeu? Então, assim, cuidado com as armadilhas do ego, que sempre vai estar te puxando para o mundo do inferior. O ego, ele deve ser amado e respeitado, mas não idolatrado. Porque conhecer bem o ego te faz ver as tuas falhas. E te faz com que, quando você vê suas falhas, você consiga corrigir. Quem não vê falha, não corrige falha. Não tem falha, para que eu vou corrigir? Mas tem que ter cuidado nessa procura das suas falhas. Ele vai tentar te enganar, te iludir de que aquilo não é uma falha, de que aquilo ali é um grande potencial, é um grande diferencial, é um grande não sei o quê, e de repente não é. Muitas vezes é, né? Muitas vezes o ego está sendo atacado, mas atacado até por pessoas, pela sociedade externa, querendo reduzir pessoas a meras máquinas repetitivas, né? De condicionamentos, de posturas, de aparências que outros, né, que estão no poder gostam que tenha para poder eles continuarem enriquecendo, tendo uma vida melhor, tendo conforto físico, mental, emocional, né? Eles acham até que tem conforto espiritual com a escravização dos outros. Então o ego também, ele é quem nos defende disso. Ele é também importante na nossa defesa. Mas a gente tem que saber ver com os olhos do eu superior. Para olhar para esse ego e ver o que ele tem de bom, o que me serve, o que não me atrapalha na minha evolução e o que nesse ego eu tenho que melhorar para que ele não tome conta de mim por completo. Então, assim, todo curador precisa estar em constante vigília com a autocura. Né? Eu chamo a autocura, na verdade, todas as curas são autocuras, né? Qualquer outra energia é apenas um canal para despertar a autocura na pessoa. Então a gente tem que estar o tempo inteiro. E às vezes você vai ter que ir no médico normal, às vezes você vai ter que lidar com situações financeiras normal. Não se iluda que a partir do momento que você for um curador, seja cura pelas mãos ou qualquer outra coisa, a sua vida vai ser deslumbrante, né? Você vai ser um médium famoso, com uma fila enorme lá fora para você atender, e você vai estar aí na mídia. Tem gente que está indo para o espiritual, mas com essa ideia da mídia, da propaganda, a mesma ideia do cara que quer ser um grande cantor de funk. Aí acha que está superior porque não é cantor de funk, é um grande curador pelas mãos, é um grande médium. Mas no fim é a mesma coisa, é o ego querendo mídia, é o ego querendo ser idolatrado, ser admirado por uma plateia. Um verdadeiro curador não pode ficar preocupado apenas com a admiração da plateia. Muitas vezes as curas são à distância e no segredo. Eu vou falar sobre várias coisas aqui no curso, né? É um curso com algumas videoaulas. Então, assim, se a gente está muito preocupado em ser admirado ou em ser reconhecido, principalmente reconhecido financeiramente. Tem gente que quer um reconhecimento financeiro, mas assim, não, eu não vou cobrar pela sessão, mas Deus vai me dar tudo quando eu me tornar um curador, porque eu vou estar trabalhando para Deus. Então, né, tem essa teologia da prosperidade que se chama, né? Quem está trabalhando para Deus recebe tudo em dobro, em triplo e não sei o que lá, não vai mais passar nenhuma. Então tem gente que confunde isso. Eu me tornei um curador, a minha vida não tem mais nenhum problema. Nós ainda estamos no planeta Terra,
tem várias outras coisas envolvidas em por que você está passando por problemas, né? De vidas passadas, de conexões erradas, de programações de reencarnação feitas inadequadamente. Tem uma série de coisas para você curar antes de ter uma vida plena, né? E tem mais uma outra coisa, que é a questão do teu nível de consciência, né? Eu ontem estava vendo uma propaganda num vídeo que estava falando assim: por que as pessoas muito, muito, muito ricas não estão nem aí para roupa? Ela veste a mesma roupa do mesmo modelo por anos, né? Porque elas sabem que o importante não é o que elas vestem, elas já sabem em si mesmas, né? Claro que tem ricos ostentação, tem ricos que tem que fazer tudo de ouro em casa, né? Geralmente até essas pessoas são os novos ricos, nasceram muito pobres, né? Vamos colocar assim. Mas assim, tem gente que também nasceu muito pobre, mas consegue se manter numa simplicidade, mesmo gerando muito dinheiro, né? Porque sabe, aquela pessoa ali, o importante para ela não é mais o que ela aparenta, porque ela já sabe o que ela é. Ela não precisa aparentar para os outros, ela não está mais tão preocupada em se mostrar para os outros, porque aquilo não está mais incomodando ela lá dentro. Quando uma pessoa quer mostrar muito, 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 muito as coisas para os outros, é porque aquilo, na verdade, está sendo difícil, não é tão real para ela assim quanto ela quer dizer que é, né? Aquela pessoa que faz questão de mostrar, né, o quanto que é uma beata da igreja, essa pessoa geralmente é a que mais peca, pelo menos no mental, né? É a pessoa com a mente suja, é uma pessoa com, às vezes, com maldades também para os outros muito claras, assim, os mais próximos sabem das maldades que ela faz, das pequenas maldadezinhas, mas muitas pequenas maldadezinhas. Ou é pessoa que né, se não é de Deus, não é da minha religião, eu posso acabar com a pessoa em nome de Deus. São os torturadores espirituais, são os obsessores vivos, enfim. Então, assim, quanto mais a pessoa precisa muito demonstrar fora, é aquilo que ela não está sentindo dentro. É aquilo que ela lhe dá mal. Ou quanto mais a pessoa também precisa atacar os outros lá fora, é porque aquilo está sendo... Ela não está lidando com aquele ataque dentro dela. Ela está atacando lá fora aquilo que está dentro dela e ela não gosta. Então, por isso que a gente precisa estar sempre se autoavaliando, se auto-monitorando, se auto-percebendo e se auto-tratando, né? Um trabalhador espiritual, um curador, precisa ver os seus sintomas do seu corpo físico. Quando o corpo físico dele está dizendo para ele: eu não estou aguentando hoje, ele precisa saber reconhecer isso, né? E aí poder ir tratar. Então, assim, essas pessoas que muitas vezes querem tanta mídia sobre o grande poder espiritual que tem, é justamente as pessoas que não têm tanto poder assim. Ou até elas têm o poder, mas elas não acreditam também que têm. Elas têm dúvida sobre isso. Ela precisa ser realimentada no ego para ela acreditar no que ela realmente é. Porque ela mesma não acredita nela. Então, vamos ter cuidado com isso. Agora, claro, gente, muita gente acaba tomando uma proporção grande, indo para a mídia, né? A mídia, ela também, como tudo na vida, a própria mídia que o pessoal tanto fala, ela também é benéfica. Os meios de comunicação também são benéficos. A gente não deve sentar em frente a uma TV de 8 às 22 horas, assistindo todos os programas lixo que tem na TV aberta, né? Ou fechada que seja, que também tem muito lixo, ou mesmo que fosse tudo 100%, porque a gente tem que viver, a gente tem que agir, a gente tem que pegar sol, a gente tem que comer, a gente tem que interagir com as pessoas ao nosso redor, com os animais, com as plantas, com o planeta. Não vai ser você sentado de 8 a 22 horas em frente a uma TV que você vai interagir, vai ficar falando por tela de celular, né? Mas
tem muita... A tecnologia tem muita coisa que ela proporciona de bom, essa comunicação, essa própria videoaula aqui. Tem inúmeros canais no YouTube de coisas boas, tem inúmeros canais de coisas ruins também, mas isso não é culpa da tecnologia em si, é culpa da mente das pessoas, como é que estão. Quando uma mente está iluminada, ou está no bem, ou está aflorada pela criatividade positiva, ela produz coisas positivas. Quando a pessoa está lá no nível inferior, né, tá no escuro, tá no negativo, ela vai produzir coisas negativas. Independente se tinha mídia ou não tem mídia. Claro que a mídia espalha mais fácil e influencia outras pessoas. Infelizmente, tem muito mais influência do negativo do que do positivo. Eu mesma tive bastante... Fiquei assim, eu faço esse canal, não faço esse canal. O meu canal, ele tem poucos inscritos ainda, né? Os vídeos têm poucas visualizações. Os vídeos que eu mais ensino são os que menos têm visualizações. É bem engraçado, né? Mas eu tive bastante dúvida. Já teve gente que disse assim, por que você fica perdendo seu tempo fazendo esses vídeos para YouTube de graça para os outros, não sei o quê, e nem tem tanto assim, lá. Mas assim, eu tive assim, o que me estimulou a fazer foi assim, não, tem muito lixo na internet, tem muito lixo no YouTube, né? E eu acredito que eu posso colocar alguma coisinha de boa. Eu posso ser uma fagulhinha, um grãozinho de areia no todo das coisas boas que também tem ali. Quanto mais gente que tiver coisas boas, colocar o seu grãozinho de areia no caminhãozinho das coisas boas, vai ter mais coisas boas, né? Não adianta a gente ficar, é tudo lixo, eu não vou participar. Eu tenho ainda muito, assim, preconceito até e cuidado mesmo com essa questão de Face, pessoal, WhatsApp. Eu não queria entrar no WhatsApp. Acabei entrando tem uns 3 meses e hoje nós estamos em julho de 2016. Mas assim, é muito lixo, né? Mas por outro lado, o WhatsApp permitiu que algumas pessoas que me conhecem através do canal possam entrar em contato comigo de uma maneira gratuita. Pessoas que não teriam dinheiro para ligação interurbana, né? Pessoas que não teriam dinheiro para estar sem crédito na hora que estão mais aflitas. E às vezes eu posso ajudar com uma simples conversa e às vezes eu posso ajudar sim, oferecendo o meu trabalho remunerado. Ela quer contratar, ela tem condições e pode fazer alguma coisa comigo. Então assim, tive que ceder. Tem muito mais... O meu WhatsApp aí eu entrei em alguns grupinhos, assim, muito lixo, né? Apesar de ser grupos, às vezes, de conhecidos e tudo mais, as pessoas ficam falando muita besteira. Quando vai falar uma coisa importante, todo mundo começa a rir e não quer ouvir. Mas, assim, é necessário, né? É uma tecnologia. Vamos esperar que as pessoas comecem a usar as tecnologias de uma forma mais consciente, mais comprometida com o desenvolvimento. E claro, também tem que ter um pouco de diversão. A gente também está no mundo, o mundo terreno, ele tem diversões. É bom você se divertir de uma maneira saudável e segura para o seu corpo físico, mental e emocional, mas a diversão, o rir, é um grande remédio, é o que mais cura. Tem até uma terapia que é só com riso, né? Tem a terapia do riso. Talvez no final da aula desse curso eu fale um pouquinho como você desenvolver a terapia do riso. Mas enfim, então isso foi mais uma aula, mais um assunto. Eu não sei quantas aulas vai dar, porque eu quero falar bastante de teoria e depois no final nós vamos fazer os exercícios práticos para você descobrir o seu poder de curas pelas mãos, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula. Namastê!